Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia, ou Tzahaim Tovim, ou Erev Tov, ou Laila Tov, você já sabe, depende do horário que você vai assistir o vídeo. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a Parashá Beshalach. Veja, já estamos na Beshalach. E eu vou utilizar aromas da Torá do Rabino Moshe Tamin, porque gostei muito dele, achei didático, achei ele além de trazer para os dias de hoje, ele se utiliza muito do Benatar, do Rabino Benatar, o que eu gosto muito, Raim Benatar. Or HaHaim, lembra que a gente ocupa bastante aqui. E como é de costume, é um capítulo e um versículo, ou dois, onde a gente vai falar sobre alguma coisa que aquele capítulo, aquele versículo possa nos ajudar para a nossa vida, os nossos relacionamentos, enfim, nos dias de hoje. Bem, por conta de fazermos assim o nosso trabalho, então não contar toda a Parashá, eu resolvi hoje fazer um pouco diferente. Eu nunca faço um resumo, não conto a Parashá toda, então eu vou fazer um resumo breve para nós entendermos e entrarmos realmente no que quer dizer, o que ele está querendo usar como exemplo aqui a Parashá, a escritura, para o texto que ele coloca. Né? E nós vamos estudar isso, vamos subir novamente nos ombros dos sábios. E assim por diante, já está ficando uma escada bem alta aqui, né? Um subindo em cima do outro para podermos enxergar mais longe, né? Não mudamos a Torá, porque a Torá é imutável, mas pegamos as interpretações dos sábios, trazemos para os dias de hoje, vamos interpretando e utilizando, né? De todos esses ensinamentos. Então eu vou contar mais ou menos, assim, de uma maneira resumida, do que nós estamos falando e onde é que nós estamos, na verdade, nesse momento. Nesse momento nós saímos, né? Estamos saindo do Egito, de Mitzrayim, né? Aquele momento onde então o faraó disse tudo bem, então vão, né? Permitiu mesmo que depois ele se arrependa novamente. Ele sempre se arrependeu. Ele se arrependeu de deixar o povo ir o tempo todo. Esse é um arrependimento que não é uma tchuvá, é o contrário, né? Serviu ao contrário. Quando ele realmente soltou, ele resolveu então ir lá perseguir para matar os hebreus mesmo. Então nós saímos agora de Mitzrayim, nós estamos a ponto de passar o mar de juncos. E nós temos aqui algumas coisas bem importantes. Uma delas Deus indicou, conduziu o povo, né, através de Moshe Rabbeinu, conduziu o povo pela estrada, pelo caminho mais longo. E olha que já é uma mensagem para nós. Pelo caminho mais longo, não pelo caminho mais curto, porque pelo caminho mais curto eles passariam pela Filístia, não é mesmo? E ali eles encontrariam guerreiros, né? Os filisteus eram armados, era um povo que já lutava, já guerreava, quando que os hebreus não eram um povo de guerra, um povo de luta, eles eram escravizados. É outra visão, é outra coisa. Então Deus, com a sua sabedoria e a sua perfeição, fez com que eles fossem pelo caminho mais longo. Por quê? Porque se eles se encontrassem com os filisteus, muito provavelmente iam ficar com medo, iam ficar acuados, iam querer correr, voltar para o Egito. E a ideia agora era, vai de uma vez, né? Vamos tirar este povo daí. Claro que Deus podia ter feito isso da maneira que quisesse, assim, num piscar de olhos, nós sabemos disso, mas existe todo um processo aqui, né, de criador e criatura e do livre-arbítrio, nos dar a escolha para fazer as coisas como tinham que ser. Então, estando ali na beirada do Mar de Juncos, eles tinham mais aquela oportunidade, era maior, não tinha ninguém, a não ser os egípcios, atrás deles, né, perseguindo. Essa é a Parashá, onde existe aquele cântico lindo de Moshe e todo o povo que canta reverenciando aquele acontecimento, Deus, aquele processo todo. Nós sabemos que o mar se abriu, né? Levantaram-se paredes onde o povo pôde passar pelo meio, eram 12 caminhos que dizem respeito às 12 tribos, então cada tribo foi por um caminho. Nós sabemos que essa abertura, ela se consolidou realmente quando Gershon entrou no mar, né, e estava com a corda no pescoço, como a gente diz. Estava com o mar, subiu até o seu pescoço, ele teve a coragem, ele teve aquele, não é instinto, ele teve aquela decisão, aquela atitude,
né? E quando a água estava aqui, então o mar se abriu, porque este era o momento que Deus deixou claro, não é hora de orar. Existe hora de plantar e hora de colher. Agora não é hora de orar e nem de chorar, nem nada. É hora de caminhar. É hora de dar os passos, de passar, de atravessar. Assim que o povo todo atravessa, o mar se fecha e, como diz o cântico, morrem, ali se vão cavalos e cavaleiros. Nós sabemos que aí cavaleiros, eles estão no deserto, existe aquela reclamação do povo, e agora nós não temos água, então não tinha uma água potável, a água era amarga, água de Mará, então Deus faz com que a água fique potável, eles têm água então para beber, depois eles reclamam porque não tinham o que comer, então Deus manda o maná, ou man em hebraico, dos céus, e aqui a mensagem já começa a ficar muito forte para nós entrarmos depois, mais tarde lá em Nissan, em Pêssar e tudo mais, quando ele determina aqui, vejam que não temos a Torá escrita aqui, na mão ainda, não temos, né? Moshe não tinha subido no Sinai ainda, nós estamos começando esse processo. Então, Deus já deixa aqui a ideia do próprio Shabat, né? Como que ele deixa essa ideia? Quando ele manda o maná, fica muito certo, muito determinado que é uma única porção. Não é? Uma única porção que ninguém pode ficar pegando mais. Sabe aquelas pessoas que vão, eu vou aproveitar essa promoção e pego um monte de coisas? Não, aqui não, isso não pode acontecer porque apodreceria. Então aqui cada um tem de igual maneira. A única diferença aqui é que realmente dizem as escrituras que o justo tinha o maná pertinho. Né? Ele caía perto da sua tenda, perto de onde ele estava. E o iníquo, aquele que não era justo ou complicado, o maná ficava mais longe. Então ele teria que ir buscar. Nós vemos hoje isso como méritos, não é? Como que muitas bênçãos vêm para aquelas pessoas que são justas. E não vamos entrar aqui naquele detalhe de que aí tem uns que, como é que pode o justo sofrer e o injusto não? Não tem nada a ver com isso. Mas aquele que não era justo precisava ir mais longe. Quando ele institui metaforicamente aqui, vamos dizer abstratamente ainda, né, o Shabat, quando ele permite que sim, Erev lá, antes, na sexta-feira, na noitinha, no pôr do sol, quando entra o Shabat, essa colheita, esse pegar o maná pode ser 2 porções. Por quê? Para que não se trabalhe, para que não se crie nada, para que não se faça nada, só louve a Hashem no Shabat. Então, na sexta-feira, caíam 2 porções. Então, nós vemos essas coisas. Nós vemos Miriam cantando com o povo. Nós vemos mais adiante o povo ainda reclamando com Moshe. Como é que você nos tirou de lá, num lugar que era difícil, mas estávamos ali confortáveis, tínhamos o que comer, para nos largar no deserto, para morrer no deserto. Então as reclamações, Moshe perde as estribeiras, como a gente diz aqui na minha terra, perde as estribeiras e acaba não só batendo na rocha quando falta água novamente, e Deus diz para ele que bata na rocha, não era nem com grosseria e muito menos gritar, ele grita com a rocha. Então nós sabemos de toda aquela, não quero chamar de alegoria aqui, mas nós sabemos de todo aquele, também um processo onde este foi o motivo final para que ele não entrasse na terra prometida, só a visse de longe, porque ele gritou com a pedra. E não era para gritar com a pedra, não é? Era para simplesmente bater na pedra, que sairia água. Todas essas coisas que aconteceram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não posso me esquecer. Bom, ele também, ele é ordenado, ele é conduzido por Hashem para que ele pegue esse maná e coloque num frasco, coloque num vidro, alguma coisa assim, para que guarde para as gerações futuras. E nós sabemos que a arca também não existe aqui ainda. Nada disso existe ainda. Então ele guardaria dentro da arca, não é? O maná, o cajado milagroso de Hashem e as tábuas da lei. Esse é um resumo muito a grosso modo, né? Não é grosseiro, mas é a grosso modo. É um resumo rápido, realmente um resumo para nós entrarmos aqui no assunto que realmente eu gostaria de falar, que sobre o capítulo 14, versículo 27, para que nós façamos desse mar, né? Desse mar vermelho que as pessoas chamam, esse mar de juncos, para que nós entendamos algumas coisas sobre
é a união conjugal. Eu já vi em muitos livros sobre isso, né? Os rabinos e os sábios contarem sobre essa comparação. Mas eu gostei por demais, particularmente, do Rabino Moshe também. Vamos fazer a bênção da água, mas hoje não é bênção de água. Hoje eu vou fazer a bênção do chá. É um chá gelado, porque aqui está calor, e a bênção, vocês já sabem, é a mesma da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nirah bidvaro. Um chazinho geladinho, às vezes é gostoso tomar um chazinho geladinho, né? Quando a gente olha para todas as coisas que existem mesmo no universo, ao nosso redor, na cidade, na casa, no mundo, no país, na natureza, tudo que é natural, tudo que é artificial, quando a gente olha para tudo, a gente lembra que a gente realmente deve agradecer cada coisinha que entra na nossa boca, cada coisa que a gente tem como posse, cada coisa que aparece, porque é uma maravilha. Olha, eu bebo um chá hoje, um café amanhã, uma água, todas as coisas acessíveis para todo mundo, e às vezes a gente esquece de abençoar. Sabe que às vezes eu esqueço de fazer as bênçãos, eu me sinto muito mal por conta disso. E a gente vai se corrigindo, sempre se corrigindo, porque nós precisamos realmente. Tem gente que tem alguma doença, algum problema, não pode comer, ou não pode beber, ou não pode andar, ou não pode falar, ou não pode ouvir, ou não pode enxergar. Então, nesses momentos a gente vê o quanto deve agradecer, não é mesmo? Nós vamos falar hoje, então, de união conjugal. Já dei aqui o resuminho da Paraxá, talvez alguma coisa possa ter faltado. Põe aí nos comentários, você esqueceu de dizer tal coisa que é muito importante que aconteceu nessa Paraxá. Pode colocar aí críticas e tudo mais e sugestões. Como eu sempre digo, só não pode xingar, o resto pode tudo. Então nós vamos falar hoje sobre união conjugal. Por quê? Porque nós sabemos que nós não somos judeus, mas seguimos o judaísmo. Nós sabemos que as leis de pureza, nós sabemos que toda a tradição que ela é cumprida fisicamente, né, a tradição, a ritualística, o ritual mesmo físico do judeu, ele é pontual, ele é certeiro, ele é diário, né, ou tem aqueles que são, né, sei lá, mensais, vamos entender isso, semanais, mas eles existem, eles são sempre cumpridos. Nós estamos falando de judaísmo ortodoxo, que é a linha que nós queremos seguir dentro de um pensamento, de uma atitude, de uma vida Bnei Noach, dos filhos de Noach. Então, nós vamos lembrar que das 7 leis e as suas ramificações, muitas coisas sobre a união conjugal, muitas coisas, né, nas ramificações, naquilo que chamam de ramificações, que eu não gosto muito dessa palavra, mas nós temos coisas sobre o casamento, mas nós não temos a obrigação, por exemplo, da pureza familiar, como acontece com o judeu. E nós, como Bnei Noach, e seguidores, cumpridores, observantes da Torá e da tradição judaica, nós vamos aos poucos colocando dentro da nossa vida, né, tudo o que nós pudermos com relação ao judaísmo. É assim que nós vamos crescendo dentro do judaísmo, dentro da crença, da fé, que não é cega, é lógica, para serviço a Deus, para serviço a Hashem, para os melhores relacionamentos e para a melhora da humanidade. Vem cá, convenhamos, vamos concordar que está difícil. A humanidade e os casamentos. É como se a instituição tão sagrada que é o casamento, o matrimônio, marido e mulher, filhos, enfim, a família, parece que está, né, não sei, está implodindo ou explodindo, está indo por beleléu, eu não sei. Por isso eu resolvi falar sobre isso. E nós vamos entender como é que nós vamos pegar os exemplos da impureza, por exemplo, daqueles dias onde o casal não coabita, como é que nós vamos trazer para o mundo Bnei Noach e como é que nós vamos fazer isso ser benéfico para nós e para o serviço a Deus, tá? Para a nossa purificação e tudo mais. Já falei bastante, né? Mas é assim mesmo, que é falando que a gente se entende, né? Tem gente que diz isso. Amor com respeito, esse é um subtítulo que ele dá dentro do livro dele, e ele sempre vai colocando as coisas com subtítulos. Qual relação há entre a união conjugal e a abertura do Mar Vermelho? Que ele usa a palavra Mar Vermelho.
do mar de juncos. Então, qual é a relação? Essa é uma história que talvez vocês já conheçam, esse paralelo que é feito. Mas nós vamos tentar aqui trazer para o mundo Bnei Noach. Os nossos sábios disseram na Guemará, veja, é o Talmud dizendo, é difícil uma pessoa encontrar uma parceira para uma união conjugal como a abertura do Mar Vermelho. Esse é o Tratado de Sotá, que vai tratar da impureza e tudo mais. 2a, olha só. É difícil uma pessoa encontrar uma parceira para uma união conjugal como a abertura do Mar Vermelho. Quer dizer, ele comparou que é tão difícil encontrar uma parceira, e não levem para o lado nem do machismo, nem de coisa nenhuma. Imagine aí, você é uma mulher, então imagina difícil encontrar um parceiro. E você que é um homem, difícil encontrar uma parceira. Nós precisamos entender que naquela época, os que escreviam, que estudavam e escreviam, colocavam no papel, seja Guemará, seja, enfim, o Talmud todo, eram homens, tá? Então eles vão se referir assim. Então, olha só, que dificuldade. Deus disse para ele pegar lá o cajado, o bastão, para abrir o mar. Foi uma dificuldade, precisou deles, né? Sendo que Deus faria a hora que quisesse, mas ele fez daquela maneira ali. Não foi fácil passar por ali, foi muito difícil. Mas não difícil a passagem em si, mas todo o processo que vem acontecendo. Como que pode você comparar isso com achar ou não uma parceira? Dei um pause. Bom, então vamos continuar aqui. Afinal, qual é a conexão entre a união conjugal do homem e o milagre da abertura do Mar Vermelho? Quer dizer, foi tão difícil, então é tão difícil, tá meio que dizendo assim, a melhor é nem casar. Será que é isso mesmo? Melhor é nem se unir? Nas palavras dos sábios, em Meriltá Bechalar 3, quando o mar de juncos viu o caixão de Yosef, fugiu dele e se abriu em faixas na frente dos israelitas. Olha que lindo isso. Lembram que Yosef foi levado, não é mesmo? Com relação a Yosef está escrito, e ela agarrou na sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua roupa em suas mãos e fugiu para fora, lá em Bereshit 39, 12. Quem não sabe, ou se não lembram, ele foi assediado, não é? Pela esposa de Potifar. Ela se agarrou nas roupas dele e para ele poder fugir rapidamente dali, ele deixou que ela arrancasse mesmo. Ficou nas mãos dela, ele saiu todo rasgado, todo sem camisa, acredita-se, né? Porque ele fugiu dali para não sucumbir, para não ceder àquela sedução da mulher de Potifar. Já com relação ao mar de juncos, está escrito, viu-os o mar e fugiu. Retrocedeu seu fluxo o Jordão. Olha só, viu-os o mar e fugiu. Então, o mar viu os israelitas e fugiu, né? E retrocedeu seu fluxo o Jordão. Está em Salmos, Terrilim 114, 3. O Todo-Poderoso disse, o mar fugirá de quem fugiu da transgressão. Então, quem fugiu da transgressão? Yosef, que não transgrediu porque fugiu da esposa de Potifar. Então, o mar fugiu de Yosef quando esse foi atravessar, né? Dentro do caixão, infelizmente, mas foi assim. Isso significa, pelas palavras do Midrash, que o mar não quis se abrir, mas foi forçado a fugir e se abrir. E se abriu. Para além da questão do contexto do Midrash, e metafórico, a gente sabe, que história é essa do mar não querer se abrir? Como assim? E por que depois de ver o caixão de Yosef, ele concordou em fazê-lo? Um trecho do Midrash lá em Shemot Rabbah, lembrem que Rabbah é sempre quando é aquele Midrash grandão, importantão, tá? O Shemot Rabbah 21, sobre o versículo, e Moshe estendeu sua mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou à sua força, e os egípcios fugiam. Indo ao seu encontro, e o Eterno revolveu os egípcios no meio do mar, que é em Shemot 14, 27. Por isso eu escolhi este capítulo. Dificulta ainda mais a compreensão, essas palavras, desse tema. 2 pontos.
Os sábios dizem no Midrash a força, a sua força, com crase, tá, gente? Para a sua condição inicial. Ou seja, Deus estabeleceu uma condição com o mar, tá? No Midrash diz, Deus estabeleceu uma condição com o mar, desde os 6 dias da criação, lá em Bereshit, de que ele teria que se abrir na saída de Mitzrayim. Se assim for, fica mais forte a pergunta, por que, apesar da condição divina, o mar não quis se abrir naquele momento crucial? Quer dizer, ele tinha uma condição. Deus impôs uma condição no 6º dia da criação para o mar, que ele se abrisse. Sabe que não existe cronologia, não temos tempo de passado, presente e futuro. Foi estabelecido por Deus. Isso é Midrash, tá? Então, por que é que mesmo assim ele não se abriu logo de início? Se ele tinha esta condição imposta por Deus, não é? Por quê? Amor por meio do foco das virtudes do outro é o subtítulo e nós vamos entender por quê. Amor por meio do foco nas virtudes do outro. Vocês não escutam por aí, ou leem, ou veem vídeos, ou lê livros assim, o que é o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo. A gente fica, é uma salada de fruta, o que é amor mesmo, né? Se amor é aquela construção e tudo mais, eu acredito que seja uma construção, né? Mas um pouquinho você já tem que gostar antes de construir da pessoa. Aqui, no subtítulo, ele já dá uma aula pra gente. Amor por meio do foco nas virtudes do outro. Foque nas virtudes do seu cônjuge, para ver se você não fica o amando. Agora foque na negatividade dele, para você ver se você não tem vontade de esgoelar ele todos os dias um pouco. De odiá-lo. Então, amor por meio do foco nas virtudes do outro. Certa vez, aí ele vai contar uma história que ela é conhecida. E nós vamos entendendo porque eu vou levar à risca as palavras do Rabino Moshe também. Ele escutou então lá uma história maravilhosa. Quando o mar viu os filhos de Israel saindo de Mitzrayim, eles estavam em um patamar espiritual muito baixo. Lembram? Já falamos sobre isso. Contaminados pelas impurezas do Egito. É por isso que o mar se recusou a se abrir, uma vez que o povo de Israel, naquele momento, não se parecia com o povo que ele foi ordenado reverenciar e para o qual se abrir. O mar simplesmente não os reconheceu. Porém, ao ver o caixão de Yosef, o mar se abriu, pois ele era um símbolo do judeu, que mesmo quando está vivendo num país estrangeiro, não perde a sua identidade. Portanto, em honra de Yosef, o mar pôde se abrir. Ou seja, o mar olhou para a parte positiva do povo de Israel, que naquele momento era somente Yosef, e se abriu. Essa é uma história muito bonita e nós podemos lembrar assim, quando é falado na escritura, o povo, isso, o povo, aquilo, é todo o povo. Os hebreus e aqueles que eram os egípcios que se juntaram para sair de lá, mesmo que fossem poucos. Nós sabemos que pelo menos 80% do povo ficou, né, em Mitzrayim, lá com seus motivos, com seus medos. Inclusive era esse tipo de povo que ficou, que por esse motivo que Deus colocou com que eles fossem para o caminho mais curto, para que não se encontrassem com os filisteus, porque era essa parte do povo provavelmente que não tinha fé nenhuma, né, e que estavam só se empolgaram, mas enfim não tinham certeza, aquele povo misturado, né, por isso Deus conduz para o lugar mais curto, para que eles não ficassem com medo e voltassem. Então, nessa parte aqui, nós entendemos que esse povo misturado, esse povo impuro, entre aspas, que fazia idolatria e tudo mais, o mar, quando os viu, não os reconheceu como aqueles israelitas, porque quando as escrituras dizem povo de Israel, a escritura está se referindo aos judeus, tá? Aos hebreus, né? Que posteriormente judeus. Quando ele fala o povo, ele fala quer dizer, quando a escritura fala o povo, em geral, são os hebreus e todos os outros. Quando ele determina, quando a escritura, não sei porque eu estou chamando de escritura dele, quando a escritura determina que é o povo de Israel, então são os hebreus. O mar obedecia, né? Obedece a Hashem, como toda a sua criação obedece. Eu acho que obedece mais do que nós, seres humanos, que somos racionais, não é?
Quando ele viu aquelas pessoas e ele percebeu que não se pareciam com aquele povo que Deus disse, você vai se abrir para o povo israelita, ele não os reconheceu, ele não abria, mas quando ele viu Yosef, que foi aquele que não cedeu à transgressão, aquele que não transgrediu, né? Nós sabemos quão grandioso e quão difícil foi para Yosef com 17 anos dizer não para uma mulher madura que arrancou suas roupas, enfim, e tudo mais. Então esta não transgressão e tudo que ele fez pelo próprio Egito, pelo povo, e quando traz o seu pai de volta, Yaakov, tudo que nós já sabemos, todas essas coisas que aconteceram fez com que o mar reconhecesse a pureza de Israel, reconhecesse a pureza do israelita, reconhecesse o judeu no caixão de Yosef, reconhecesse o judeu em Yosef. Então ele se abriu e obedeceu Deus, porque já estava na hora de obedecer mesmo. O mesmo pode ser dito com relação ao casamento, e aqui nós vamos entrar na união conjugal. Antes do casamento, tudo parece cor-de-rosa. Depois de casados, às vezes, os noivos não se reconhecem mais. Eles pensam, esta não é a mesma pessoa que eu conhecia e com quem casei. A solução é cada um procurar e encontrar o Yosef que há no outro. Ou seja, tentar enxergar no cônjuge os seus pontos positivos e suas virtudes. Dessa forma, haverá amor e fraternidade entre eles. Essa é a verdadeira conexão entre a busca da união conjugal ideal e a abertura do mar de juncos, do mar vermelho. Quando ele fala aqui, que a gente não reconhece mais a pessoa e que antes é um mar de rosas, vamos lembrar que nós estamos falando como Bnei Noah, filhos de Noé. Nós estamos hoje criando os nossos filhos, os bebês, as mães que estão com eles na barriga ainda, então as crianças estão nascendo de casais Bnei Noah e vão poder entender a tradição desde pequenos. Mas nós não estamos falando só desses, nós estamos falando daqueles que, como adultos, agora resolveram seguir o judaísmo. Então são pessoas que vieram de namoros, de relacionamentos que não deram certo, né? De pegar na mão, de beijar, às vezes de algo mais que não acontece, né? Se Deus quiser, dentro da tradição judaica, não é? Existe uma virgindade física ali, existe um conhecimento, pelo menos um ano se conhecendo a pessoa. Esse mar de rosas que parece no começo, ele tem muitas chances de continuar sendo quando você já conhecia a pessoa, quando você já convivia e tal, não tinha apenas essa união física. Porque nós viemos de uma educação, eu não vou ter papas na língua para falar isso aqui, senão nós não vamos aprender como seguir o judaísmo sendo Bnei Noah. Nós tivemos uma educação, talvez eu possa chamar de ocidental, sei lá, que ensinou muitas pessoas dos anos 70, 80, 90, que você não deve casar-se com a primeira moça que você namora e que você não deve casar-se com o primeiro moço que você namora. Você deve experimentar muitas pessoas, como se fosse um balaio de laranja de amostra. Todo mundo bota a mão, vamos ver se está mais madurinha, se não está. O horror dos tempos modernos, que não são tão modernos assim. Então, nós crescemos com essa coisa, né? Você precisa saber sobre como é realmente o amarelo para gostar do verde. Aquela história, você precisa experimentar as coisas. Não é esse o objetivo judaico, não é esse o objetivo, por certo, não era esse o objetivo de Deus. E não é esse o objetivo dos grupos, das comunidades, das pessoas que se dizem, que se veem, que se nominam Bnei Noah. Então a ideia é se conhecer devagarzinho, conversar, saber do que a pessoa gosta e todas essas coisas. Não existe perigo nenhum para você, por exemplo, que está escutando, mas e se eu não gostar da parte física? Não existe nenhum tipo de perigo, porque a união conjugal física, ela não é um espelho para refletir no espiritual, ela é um reflexo do espiritual. Aí nós elevamos a parte material, quer dizer, quando dois corpos se unem por amor, e aí nós vamos ter filhos,
formar família, amar mais ainda o outro, trocar coisas ali, trocar fluidos e tudo mais. Físicos, nós vamos elevar esse físico para uma dimensão espiritual. Nós vamos divinizar o que é físico, não profanar o que é divino. Então, fique tranquilo, não tem erro de dar errado. Se você ama uma pessoa durante um ano inteiro, a qual você pega só na mão, talvez nem pegue, vai assistir um filme no cinema, não sei nem o que dizer, vai passear, vão ler Torá junto, vão fazer coisas assim, coisas puras, gente. Não tem erro o restante. Então a gente veio dessa educação. Aqui nós temos que compreender de uma maneira diferente e saber que este mar de rosas nunca foi um mar de rosas, a não ser que as pétalas estivessem tudo murchas e sobrou só espinho. Nunca foi um mar de rosas, porque a vida não é um mar de rosas. É muito mais um mar de juncos do que um mar de rosas. Sabe como é que é o junco, né? Uns palitinhos assim, uns matinhos assim bem compridos, né? Sabemos como é que é. Nunca foi um mar de rosas. Não é para ser um mar de rosas. É para nós colocarmos nesse relacionamento as rosas, conviver com os espinhos, não ver ou se espetar nos espinhos. E aí vem o mar vermelho. Aí vem esse conhecer tudo antes, para que dê certo ou depois. E tem muito mais coisas que ele vai associar e eu achei extremamente interessante. Então, quando ele diz aqui a solução é cada um procurar o Yosef que está dentro do outro, quando a gente chega para o cônjuge e a cônjuge, e a gente diz, não te reconheço mais. Não é naquele sentido de que a pessoa tem que ser sempre a mesma, tá? Vamos deixar isso claro. Às vezes é bom nós não reconhecermos o outro. Ou melhor, nós reconhecermos que ele mudou. Ou sabermos que é o mesmo, mas que ele está melhor. Que nós nos melhoramos. Então, é nesse sentido, tá? Não reconhecer o outro porque esperava algo que não teve. Expectativa errada, errônea, que a gente faz e não deve fazer. Mas reconhecer no outro que ele muda, isso é bom, né? Porque pessoas inteligentes mudam de ideia e se a gente ficar igual desde que começou tudo, é porque não evoluímos, né? Veja como nós podemos interpretar a interpretação. União, amor com respeito. Mais um subtítulo. É possível explicar esse tema de outra maneira. Façamos antes algumas perguntas. Outra coisa que eu digo, incentivo até para que vocês comprem o livro e vão saber exatamente onde eu estou lendo, o que eu estou falando. A única diferença é que tem a minha interpretação e eu entrego isso para vocês com muito amor, com muito carinho. Outra coisa então que eu incentivo, que eu gosto dele, faz perguntas. Eu gosto que ele faz perguntas e eu acho que a gente precisa questionar. Que isso é muito judaico e é muito importante. Então ele sempre vai fazer perguntas no seu livro. Os sábios compararam o casamento à abertura do mar de juncos. É difícil uma pessoa encontrar sua parceira para uma união conjugal como a abertura do mar vermelho, que é tão difícil tanto quanto. No entanto, aparentemente, não há semelhança entre esses elementos, uma vez que a abertura do mar é uma separação entre as partes. Preste atenção, separação entre as partes do mar, né? Que foram obviamente divididas. Uma desconexão, uma parte do mar se desconectou da outra e a terra ficou seca no meio. O casamento, por outro lado, é uma união entre as partes, uma conexão. Eu vim andando por aqui, o cônjuge vinha andando por lá, nos encontramos e nos unimos no meio, uma conexão. Com que propósito o Midrash faz essa comparação então? O Midrash é excepcional, né? O Midrash quer desencorajar as pessoas a casar? Será que ele quer desencorajar as pessoas? Muito pelo contrário. Na comparação entre o casamento e a abertura do Mar Vermelho, está justamente a solução e o segredo do sucesso da união estável entre um homem e uma mulher. Vejamos como a seguir e ele fala assim sempre nas frases com a ajuda de Deus. Então vamos tentar explicar isso com a ajuda de Deus e Deus ajuda e fica sempre excelente para o Rabino Moshe também. Os alunos do Rabi Akiva não cumpriam a mitzvah de amar a seu próximo, amar a teu próximo como a ti mesmo. Essa sim é uma história muito conhecida que eu vou ler, mas já vou dizer de antemão do que se trata. Os alunos do Rabi Akiva,
eles discutiam muito entre eles. E nós podemos aqui já usar mais um exemplo para que nós não façamos isso, né? Nas comunidades ou nos grupos de estudo. Eles discutiam porque eles competiam. Eles tinham essa coisa da competição. De competir, se está errado, você não está. Acabavam brigando, não amavam o próximo como a si mesmo. Nós não estamos num grupo de estudo, numa comunidade para competir quem sabe mais. Porque Deus não quer saber quem sabe mais. Nós estamos ali para aprender, para ensinar e para servir. Servir a Hashem. E quem fica competindo dentro de um estudo, os dois perdem. Aquele com a qual a pessoa compete e o outro fica aquela inveja, fica aquele ego briguento ali no meio. Isto não nos leva a nada. Ninguém cresce. Vocês não percebem ainda, eu me perco um pouco porque eu dou pauses, né? Já sabem sobre isso. Bom, então vamos continuar aqui. Com que propósito o Midrash faz isso? Né? Ele está desencorajando as pessoas a casar? Os alunos do Rabi Akiva. Então eles competiam entre eles. Pronto, eu entrei aqui novamente. Eles disseram a título de exemplo que Rabi Akiva tinha 12 mil pares de estudantes. Às vezes a gente encontra assim, o Rabi Akiva teve 24 mil alunos e eles morreram. Aqui ele usa 2 pares, tá? Então ele vai falar 12 mil pares, não 2, 12 mil pares de discípulos, de alunos, duplas que estudavam, não é? Então eram 24 mil pessoas que deviam estar em conexão, cada par em conexão. Eles começaram a discutir, eles começaram a competir demais. Em vez daquilo ser uma conexão, aquilo virou uma separação. Sabemos que houve uma praga, um problema de saúde e todos morreram. Bom, eles disseram, vamos ler, né? Que Rabi Akiva tinha 12 mil pares de estudantes em uma área de terra que se estendia de Gevat a Antipatris, na Judéia. E todos eles morreram em um mesmo período de tempo porque não se tratavam com respeito. Olha que interessante. A perplexidade óbvia é a seguinte: como os alunos de Rabi Akiva foram capazes de perder o maior ensinamento de seu mestre, que está contido em sua famosa máxima, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se não sabiam, agora sabem, isso era Rabi Akiva. A máxima que ele usava. Esta é uma grande regra da Torá? Obviamente, o amor conecta as pessoas, em especial um homem e uma mulher. A palavra ahavá, que é amor, tem o mesmo valor numérico de errado, que é 1, né? Você se transforma em 1. O valor numérico aqui é a gemátria, tá? Aquela parte do judaísmo que estuda o valor numérico das letras, por conta do alfabeto hebraico. Então, na nota de rodapé, ele vai dar aqui as continhas, eu vou simplesmente ler para você. Você não precisa saber sobre isso agora, mas nós precisamos entender que a gemátria é muito importante, é uma numerologia das letras com significados, assim como as palavras em hebraico não são simplesmente palavras, como as coisas em hebraico, né? As coisas mesmo, materiais, não são apenas, não tem um nome simplesmente para nominar, mas elas têm um significado. Então, na nota de rodapé está escrito amor com respeito igual, por meio da gemátria, mais a palavra ahavá é formada pelas letras Aleph, que vale 1, Rei, que vale 5, Beit, que vale 2, e Rei novamente, que vale 5, que resulta no valor de 13. E a palavra Errad, que é formada pelas letras Aleph 1, Het 8 e Dalet 4, que também resulta no valor numérico de 13. Então, o amor é 1, né? Os dois se conectaram. Ou seja, o amor faz 2 se tornarem 1. Há, no entanto, algo que é igualmente importante, o respeito. Isto é, o fato de que cada um deve respeitar as diferenças e as especificidades do outro. Cada um deve saber que, mesmo amando muito o amigo, ele deve impor a si mesmo limites, jamais ousando falar-lhe de maneira desrespeitosa. Isso é fácil ou difícil? Pode comentar aí, é fácil ou difícil? O amigo. A gente, quando cria laços de intimidade com um amigo, pensa que pode ir além.
pode falar coisas a mais, esquece a gentileza ou esquece o Shmirat Lashon, que às vezes é melhor do que até mesmo falar com amor, melhor às vezes é calar, e nós nos sentimos íntimos. Por isso, olha só, bem-vindos àquela ideia que, por isso dentro das famílias, as brigas são mais doídas, as coisas que acontecem nos machucam mais, porque são pessoas caras e íntimas, porque nós nos achamos no direito, às vezes, de chegar e falar alguma coisa para a pessoa que é da família, só porque é da família. Então isso acontece com um amigo também. Então imagina com o cônjuge, uma pessoa de outra família, cada um de uma família, de um costume, sei lá, que se unem, nós temos que ter no mínimo respeito, pela pessoa e tentar compreender essas especificidades que ele diz aqui, tratar com respeito, jamais de forma desrespeitosa. É fácil ou difícil? Bem difícil. Respeito tem a ver com limites, separações e distanciamento. Entenderam mais uma coisa que é igual ao mar? Distanciamento, separação. Ele separou as águas ali, ele fez com que ficassem distantes. Ele impôs limite e quando isso terminou, quando aconteceu, o povo passou, ele mostrou o limite de fechar aquilo. Cada momento. Então, distanciamento, separação, limite que nós temos que colocar. Quando a gente fala para a pessoa, não vem falar muito em cima de mim, me cuspindo, ou aqui, ó, atravessando aquela energia que o corpo realmente exala de nós, porque estamos vivos, então nós temos energia em volta de nós, mesmo que nós não a vejamos. E a gente vê aquela pessoa que ultrapassa isso, que tem muito toque, por exemplo, chega e te toca, fica falando, encostando em você. Isso não existe no judaísmo. Existe distanciamento, separação, respeito. Isso é ou não é benéfico para nós trazermos para a nossa vida de Bnei Noach, para a nossa vida de ocidentais que falam de perto, que ficam se beijando e beija daqui, pega dali, pessoas às vezes que nem são tão conhecidas. Isso é benéfico para nós ou não? Limites. Limites, não para sermos frios. Limites para não agredirmos, não desrespeitarmos e o contrário. Então somos sim a união conjugal, assim como também as amizades, somos como o mar. Tudo uma coisa só, mas há uma separação, há uma desconexão ali temporária para que haja limite e depois nós somos um novamente. Isso é o antes do casamento. Todo aquele processo de conhecimento parece que é uma separação, mas não é. É para que esse amor se transforme em um. Dois se transformem em um. Ahavá igual errado. Interessantíssimo, não é mesmo? Entretanto, tal respeito não se contrapõe de forma alguma ao amor. Muito pelo contrário, o complementa. E era esse respeito que faltava aos alunos do Rabi Akiva, o respeito um pelo outro, eles não se davam limite, né? Eu sou bem teu amigo, falo o que eu quero. Eu tô te falando porque eu sou teu amigo. Não, daí tem que fazer lá a playlist, lá as aulas de Lashon Hara e ver que não é bem assim. Não é só porque é verdade que eu tenho que falar, mas muitas vezes, justamente porque é verdade, é que eu tenho que falar. Por isso nós temos que aprender a discernir uma coisa da outra. Água, separação, fogo, aproximação. Aqui é outro subtítulo dentro disso, para nós entendermos o que a água quer dizer aqui, né? O mar e tudo mais. Mas antes eu preciso deixar claro uma coisa aqui. Esta água que eu vou ler aqui e este fogo que eu vou ler aqui não é signo. Se você tem gosta de astrologia e tudo, preciso te alertar que neste momento saia disso. Não é astrologia. Este fogo aqui, esta água aqui, mesmo que dê uma coincidência, como deu para mim aqui. Na minha casa, o cônjuge é água, em termos de signo, e eu sou fogo. E não é para fazer essa comparação, entendem? Não é. Aqui nós vamos falar do elemento água, metaforicamente, e do elemento fogo, metaforicamente. Então, além de não ser astrologia, além de não ser o signo de cada um, é tudo metáfora, até mesmo sobre os elementos. Como deve ser a vida de casado? Algumas pessoas têm casamentos muito emocionais e sentimentais. É o aspecto fogo do matrimônio.
tanto para o bem quanto para o mal. Então pense no elemento, porque é uma metáfora, porque é uma analogia, não é? Um fogo para esquentar uma comida, um fogo para acender as velas do Shabat, é um fogo, ele é pequeno, ele é pouco, ele é ideal, então ele acende. Um fogo demasiado grande é a mais, ele queima. Então ele pode ser para o bem, como ele pode ser para o mal. Emoção, sentimento. Tanto para o bem quanto para o mal. Há, por outro lado, pessoas cujos casamentos são como a água, onde tudo é calmo, não há entusiasmo, tudo é tranquilo até demais. Percebem que ele coloca aqui os dois como para o bem e para o mal, porque precisa ter fogo para acender o alimento, precisa ter fogo para acender as velas de Shabat, isso é muito importante. Precisa para acender a menorá, precisamos do fogo, não é? Nós precisamos da água para beber, para nos purificarmos, para o mikvê dos judeus, nós precisamos da água, e ela que nos, né, que salva, na verdade a água salva, que sem água não dá para ficar, não é mesmo? Mas quando ela é demais, ela é o marasmo, ela é a falta de entusiasmo. Então ele faz essa analogia aqui, tem os casamentos que são fogo e tem os casamentos que são água. A Torá vem e nos diz que sempre há necessidade de um saudável equilíbrio. Lembram? O caminho do meio entre fogo e água, para que a vida conjugal seja plena, fluida e feliz. A cada mês, há 2 semanas em que as relações conjugais não são permitidas. É um teste da dimensão água da união conjugal. Nas 2 semanas seguintes, elas voltam a ser permitidas. É um teste na dimensão fogo. Sem a água, não pode existir o fogo. Se houver água, então haverá fogo. Como disse o Rabi Meir. Por que a Torá disse que ela deveria ficar impura por 7 dias? Nós já vamos explicar isso, se alguém porventura não souber. Ele está falando aqui, nós estamos falando aqui do relacionamento de coabitar conjugal no momento do ciclo menstrual. Então são 2 semanas ali, tá? A semana dos 7 dias e mais uma. Que há o mikve, que há a purificação. E isto não é sujeira. Isto não é uma purificação, é física. A representação física de uma purificação espiritual, uma purificação de alma, tá? Que reflete no físico porque há o processo. Né? Há o processo de não engravidar, por exemplo. Então, voltando atrás aqui, porque dei de novo pausa. Por que a Torá disse que ela deveria ficar impura por 7 dias? Resposta, isto é, no Talmud do Rabi Meir. Porque ele se acostuma e a rejeita. Diz a Torá que ela fique impura por 7 dias para que seja desejada por seu marido, como no momento em que entrou debaixo da rupá, a rupá do casamento. Não é? Tratado de Nidá. O tratado de Nidá é o tratado que diz respeito à pureza. Impureza eu falei antes, eu errei ali, Nidá. E também das perebas. A separação é o segredo da aproximação. É isso que tanta coisa, tanto falatório, mas é muito importante para chegar, na verdade, exatamente aqui. Exatamente aqui. Como quando você, e por favor não me levem aqui para o lado mundano demais o exemplo, mas aquele doce que você muito gosta, aquele doce que você acha que merece aquele prazer, mesmo que você não precise disso, porque nós não precisamos daquele doce em si, mas nós queremos, nós desejamos, o corpo pede e tudo mais, mas não é o momento, porque agora é a hora do almoço, que agora é a hora da janta, a mãe de vocês nunca disse assim, agora não é hora de comer porcarias, que vai tirar o apetite? Pois é, mas quando você faz isso direitinho, você espera pela sobremesa, você espera pelo momento certo, é isso que eu quero dizer. O cônjuge da gente não é a nossa sobremesa, mas o momento certo, o momento propício, que foi esperado, que foi trabalhado, que foi principalmente esperado, ele foi respeitado. Quando isso acontece, o que você tem? Você tem mais amor, você tem mais respeito, você tem mais vontade. Então aquilo que a gente se acostuma, a gente rejeita, fica
quase sem valor. Esse tempo é extremamente importante para o casal e muito importante para a mulher, porque é um momento, se nós formos falar fisicamente falando, é um momento hormonal complicado, né? Às vezes dores, às vezes inchaço e até mesmo algum tipo de coisa emocional, né? Aqueles picos hormonais que dão, fica um pouco mimimi e tal e coisa. Bom, a separação é o segredo da aproximação. Deus separou as águas para depois uni-las. É preciso esclarecer ainda que na relação entre marido e mulher é de grande importância que haja um momento em que eles sigam as leis judaicas de distanciamento um do outro. Então nós também podemos fazer. Entendem? Durante esse tempo importantíssimo, cada um deve procurar entender e aprender sobre as diferenças que existem entre eles e respeitar a essência e as especificidades do outro, apesar das diferenças. Esses dias é o momento onde você, principalmente mulher, não precisa dizer não quero. Eu, o marido, não estou com vontade. Este momento é o momento de conversar, é o momento de passear, é o momento de se entender, é o momento de se reconhecer, de conhecer aquele com o qual você casou, ou aquela com a qual você casou antes do casamento, reconhecer ela antes do casamento, quando não havia a união conjugal. Todo esse papo, toda essa amizade que acontece, trocando experiência das coisas diferentes que um homem tem e as coisas diferentes que uma mulher tem, quando esse mar se junta com saudades. É saudade desse amor que você sente se esse tempo existe. E não é uma saudade de dor, é uma saudade, é uma vontade que chegue logo. Então você não quer perder nem um minuto, quer conversar com ela, sentar com ela, aqui no Rio Grande do Sul tomar um chimarrão com o cônjuge e tudo mais. Quando a pessoa consegue entender que o outro é diferente dela e aprende a respeitá-la, ela consegue se conectar com ela em uma conexão real e não em uma conexão com propósito egocêntrico de desejo. É um amor que não depende de nada e tem existência própria e autônoma. Isto é o que a metáfora da água simboliza em termos conjugais. A água em hebraico é maim, sabe que é plural sempre, né? Um termo sempre no plural, porque Deus dividiu as águas entre as águas que estão acima do céu e as que estão abaixo do céu. Portanto, a essência das águas é a separação. Por meio do cumprimento das leis judaicas conjugais, existirá de fato um equilíbrio entre o momento em que o casal vive uma certa separação, o tempo da água, e em que cada um se encontra mais focado em si e aprende a respeitar a personalidade e a individualidade do outro, e o momento em que eles se unem para o tempo do fogo. Estes tempos se complementam, a união entre eles é impossível sem a separação que a precedeu. Pensem comigo, 2 semanas sem nem se tocar. 2 semanas. Diferentemente daqueles casamentos bem loucos e bem ocidentais, eu vou ter que botar a culpa no ocidente, que nem sei, porque eu não sei como é que uso o exemplo aqui, que é toda hora, é o tempo todo. Pense em 2 semanas sem nem tocar, só conversando, admirando, vendo, uau, que escolha maravilhosa eu fiz, que alma gêmea a Hashem me deu, é a minha alma gêmea e tudo mais. Quando essa união acontece, quando essas pessoas voltam, né, esse casal volta a se dar as mãos, a se abraçar, a se beijar, a se amar, tem tempo para brigar? Tem tempo para discutir? Eles querem o que agora? Eles querem ficar juntos. Eles querem celebrar essa união. Não discutir por bobagem de dentro de casa, de fora de casa, por causa das crianças, por causa do cachorro, por causa do lixo, por causa do... Não tem essas discussões. Não tem nada. Eu quero aproveitar cada momento. Quando esse momento ele é bem vivido, essa planta é bem regada e chega novamente o momento da separação deste mar, você estava como? Estava cheio de bênçãos, feliz com o cônjuge. Esses casamentos não terminam nunca. Se for assim. E aí tem todo aquele processo novamente. E você vem com a saudade de novo. Agora você conheceu mais um pouco daquele seu cônjuge. Olha, eu não tinha percebido tal coisa. Eu não tinha percebido que ela pensa assim, que ele pensa assado, como ele é bonito, como ele é gentil, como ela é generosa. E essas coisas. E pimba, vem de novo o momento da união. Então você não quer discutir, você quer elogiar, você quer amar.
E isso vai no processo, qual? Processo do casamento inteiro. Tem como dar errado? Eu não vejo como. Só se você realmente errou no alvo, né? Errou completamente no cônjuge, na cônjuge, e aí já era. Só se for assim, mas eu acredito que se conhecendo antes, isso não acontece. E é isso que eu quero que nós entendamos neste vídeo longo de hoje. Para nós trazermos para a nossa vida Bnei Noah e pudermos passar isso para as crianças e os adolescentes que estão nascendo dentro das famílias Bnei Noah, porque o mundo, porque a mídia, porque a escola, porque os costumes e porque as ideologias malucas vão querer sequestrar o seu filho. Vão querer. Mas se ele souber sobre essas coisas tão maravilhosas da tradição judaica, ele não vai se deixar ser sequestrado. Acredita. Vamos encontrar uma alusão a esses elementos no plano material, nas mitzvot, nos mandamentos, que as mulheres devem cumprir. O mikveh, então aquela piscina, né? Chamam muitas vezes de piscina, que é aquele ritual. Não é de limpeza, tá, gente? É de pureza, é de purificação. Você não vai lá com sabão e fica se lavando. Não é isso. É de pureza. É parecido de quando a gente faz, porque eu sei que isso todos vocês fazem. Quando a gente faz o Netilat Yadayim, se você está com as mãos sujas, você vai lavar as suas mãos. Quando você vai fazer a bênção, vamos dizer assim, por exemplo, eu vou comer agora, né? Vou comer o pão, mas eu estou com as mãos sujas, eu vim lá de fora, sei lá, eu peguei numa terra, estava plantando uma plantinha, sujei as mãos, eu vou lavar as mãos. Esta lavação de mãos nada tem a ver com a ablução das mãos, o Netilat Yadayim que eu vou fazer depois. Então o mikveh é como isso, tá? O mikveh é uma purificação, não é uma limpeza física, né? Embora lá no passado, não quero falar sobre o assunto, bem no comecinho, como que era mais ou menos as coisas. Entenda que essa purificação, esta limpeza espiritual. Bom, que é o mikveh, piscina ritual, relaciona-se obviamente à água e simboliza o tempo de distanciamento e respeito entre o casal. E o acendimento das velas de Shabbat, que se relaciona ao fogo, simboliza o entusiasmo renovado nos tempos de reaproximação conjugal. Sabemos que o dia mais propício para o love dentro do judaísmo é o Shabbat. Olha que beleza. Já a halá, que é o pão trançado, relaciona-se tanto à água presente na massa quanto ao fogo do forno. Primeiro atua a água, que é a honra, o respeito, aquele momento que se separou, que você respeitou o cônjuge e que o mar respeitou o caixão de Yosef. Respeitou Yosef, respeitou aquele que não transgrediu. E somente depois vem o fogo, que simboliza o entusiasmo e a conexão. Agora, a comparação da união conjugal com a abertura do mar de juncos é bem mais compreensível. Palavras do Rabino Moshe Tamim. Precisamente, a separação conjugal aparentemente incompreensível, pois muitos questionam por que deveria haver distâncias impostas entre o casal, simbolizadas pela separação das águas do Mar Vermelho. E essa é justamente o segredo da união conjugal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ler os Salmos ainda, o Salmo 4 hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que você que está aí me assistindo é um homem, é uma mulher, é um casal, está assistindo junto, ou enfim, mas gosta desse assunto, quer Shalom Bait, quer essa paz dentro do lar, e quer aproveitar todas as coisas que o judaísmo pode nos trazer na vida de Bnei Noah, para que o nosso casamento seja sólido, para que a nossa vida seja feliz, porque pessoas sólidas, pessoas felizes, famílias completas servem melhor a Deus. Quando nós estamos felizes, nós servimos melhor a Deus. Não é mesmo? Então, se você quer tudo isso, para você saiba que dentro das 7 leis e aquelas coisas de ramificações que nós temos, tudo que nós pudermos fazer para trazer essa paz no lar, para servir a Deus, para seguir com maior, não é afim com a palavra, mas com maior semelhança ao judaísmo, nós podemos. Nós vamos fazendo isso aos poucos. Se você ainda não tem um casamento assim, teste. Se você tem filhos pequenos, os ensine, os conduza na sua vida de adolescente e tudo mais a esses preceitos que são tão lindos e são tão importantes e tão verdadeiros da Torá de Hashem, porque a Torá é de Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo como é seu casamento,
Comenta aí embaixo, pode comentar. Eu não conheço você, você não me conhece. Diz aí, está tudo certo. Estamos nos separando como água, estamos nos unindo como fogo, estamos no caminho do meio. Porque foi pelo meio, no caminho do meio, que o povo passou. Não foi? Nem no lado, nem no outro. Então vamos lá, vamos ler hoje o Salmo 4. Ao mestre do canto com o instrumento de corda, o Salmo de Davi. Responde a minha invocação a Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidades e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto, e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pequeis. Ponderai em vossos corações, enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Oferecei sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos, quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, te manterás em segurança. Amém? Tenham todos um maravilhoso dia. Até uma próxima oportunidade. Curta, comente, compartilhe e faça o que vocês acharem que o conteúdo merece. Um grande beijo e até outro dia.